Deus. Esse é um projeto que tem como objetivo levar também a tua palavra, aonde quem senta aqui conta um pouco da sua história e que daqui a pouco, mais tarde, outro dia, muitas pessoas vão estar ouvindo e que eu tenho certeza que seja também de edificação e salvação para cada vida. Aqui está essa equipe, ó Deus, que iniciou esse projeto, abençoa cada um deles, abençoa suas vidas, suas famílias, toma esses equipamentos em tuas mãos, microfone, Senhor, tudo aquilo que está sendo usado nessa estrutura para esse podcast. Pai, abençoa, que tudo transcorra bem, que esse lugar esteja debaixo da tua bênção, da tua proteção, e que nós possamos ter aqui, ó Deus, toda essa entrevista, tudo que vai ser feito, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso aí, judeu. Fala, povo de Deus, bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, da cheia a coroa da vida. Coisa linda, hein, Baiano? Estamos com um convidado aqui especial. Muito especial. Já a gente vai apresentar ele, mas primeiro a gente vai falar com o pastor Baiano. Manhinha! Opa. Tudo bem, manhinha? Beijão no coração, família linda da Bahia. Salvador, Feira de Santana, grande abraço. E os 82 irmãos, vai mandar um abraço. Não são 82 irmãos, são 11 irmãos, mais 3 que eu não conheço. Meu Deus, é muita gente. É muita gente. Meu Vamos pai, apresentar nosso convidado agora, pastor Baiano. Vamos sim. Com o nosso amigo aqui, pastor Marcos, meu xará. Marcos Tadeu. Marcos com O. Marcos com O. Mas é Marcos. Então é gente boa. É gente boa, não, é gente boa. Pastorzão, obrigado pela sua vinda aqui nesse lugar, tá? Poxa, nada. Prazer é meu, recebi o convite. Não foi fácil chegar aqui, mas aqui estamos. Estou feliz de poder estar aqui com vocês aqui. Legal. Obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite aí. A gente se sente privilegiado aí. Muito obrigado mesmo. Vamos falar do nosso patrocinador rapidinho? Cheguei, Marcão. Fala aí, meu amigo. Mais uma vez agradecendo a Semear Telecom por apoiar esse projeto. Você de Sepetiba que está precisando de uma internet de qualidade, não pense duas vezes. Semear Telecom. É só falar, ligar para lá, o número está na descrição. Falou que assistiu a gente aqui no podcast, você não vai pagar a instalação. É isso mesmo, não vai pagar a instalação, beleza? E você, lojista do bairro de Sepetiba, se liga. R$ 75,00 por 500 mega. R$ 75,00 por 500 mega, valeu? E na Semear não tem essa parada de upload ser reduzido não, tá? Bate firme, 500 mega, contratou, vai bater 500 mega de download, 500 mega de upload. Beleza? Então, você lojista vai apenas fazer uma propaganda básica da Semear, entregando panfleto, pendurando banner ali na sua loja e automaticamente vai estar participando dessa promoção. Contigo, Marcão. Valeu, firme. A CBA. O piloto de download brigando, firme. Se converter aqui. Se converter aqui. De download. Foi. Falamos de Jesus para eles. Falamos de Jesus. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Pastorzão, se apresenta aí para o nosso público aí, a galera quer conhecer o senhor. Ô, pessoal. Breve apresentação. Meu nome é Marcos Tadeu Silva, nasci no dia 13 de janeiro de 1962. Agora, esse ano eu completei 61 anos de idade. Casei em 1987 com Dona Arlete Lima Silva. Esse ano passado comprei 35 anos de casado e sou pai de 3 filhos, Jonas, Gessé e Juliano. O mais velho está com 31 anos, o 02, 29, que é o Gessé, e eu tenho uma filha de 14 anos, a Juliana. Glória Isso aí. Legal. Show de bola. O senhor é de qual congregação? Eu sou da Assembleia de Deus, né? Assim, em 1964, minha mãe se converteu e eu tinha 2 anos de idade. Ela começou a caminhada dela ali no Jacarezinho, Assembleia de Deus Jacarezinho. Deus, nos meus 2 anos, eu estou na igreja. A minha infância na igreja, minha adolescência na igreja, minha juventude na igreja. Me casei com 25 anos, virgem na igreja. Estou aí. Igreja, desde 2 anos de idade. Sempre na breia. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Me batizei na Assembleia de Deus de Bento Ribeiro, 1976, eu tinha 14 anos. Naquele tempo que na Assembleia tu não podia fazer nada, tudo era pecado. Jogar bola é pecado, soltar pipa é pecado, cinema é pecado, tudo era pecado. Eu me batizei de 7h30. Estou aqui, ó. Glória a Deus. Evangélico de berço, então, né? Evangélico de berço, estou falando 2 anos de idade. Meu Deus. Minha mãe se converteu em 64, mas na minha família... Mesmo. Não, minha mãe faleceu tem 4 anos. E a dona Eunice, aquela mulher, crente até o final. Só que na minha família o evangelho começou com a minha avó, Joraci Tadeu. Ela oriunda da Assembleia de Deus de São Cristóvão, que no Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus aqui no Rio começou em São Cristóvão.
E a minha avó se converteu ali, se batizou em 1958. Então a minha avó é a primeira geração de evangélico, minha mãe vem e eu sou a terceira geração de evangélico na minha família. Não sou filho de pastor, meu pai não é pastor, meu pai nunca foi membro de igreja nenhuma, nunca tomei ceia com meu pai, mas ele nunca impediu da mãe levar os filhos para a igreja. Pô, legal. Entendeu? Mas a minha mãe, até o final. Minha avó, sempre voltada para a oração, aquela coisa do círculo de oração. Minha mãe também veio na mesma pegada. E tem uns 5 aninhos que a dona Eunice, aos 82 anos, partiu para a glória. Descansou no Senhor. Descansou. Pai, papai. Isso aí. Topzera, topzera. O senhor se batizou com 14 anos? Me batizei com 14 anos, dia 28 de março de 1976. Eu desci as águas lá na Assembleia de Deus de Bento Ribeiro. Que legal. Pastor Horácio. Ainda o Horacim. Tinha o Horácio pai, tinha o pastor Horacim, que é o presidente, que também já partiu. Quem está na frente da igreja agora é o pastor Emanuel. Polícia. Músico. Olha aí, ó. Pastor Emanuel, que é o pastor da igreja. Olha os polícias tomando lugar aí no evangelho aí, ó. É. Em nome de Rapaz, Jesus. Em nome de Jesus. Agora, eu me batizei em Bento Ribeiro porque minha família morou em Varlobo, né? Meus pais se mudou ali para Varlobo e tinha uma congregação lá na rua José Machado. Está lá até hoje, deve ter uns 60 e poucos anos aquela igreja lá. E aí, atrás da congregação, tinha 5 casas. A última casa era nossa. E foi ali que eu... Agora, ali foi assim, me consolidou na igreja, foi ali. Porque eu fui músico, eu toquei clarinete, eu tocava na banda infantil. Foi ali, porque tinha uma congregação em frente à nossa casa. E aí, ali foi a minha consolidação. Foi ali. Muito bom. Aí de lá, minha família, a minha mãe, no mesmo ano que eu me batizei, meus pais se mudaram aqui para a Zona Oeste, Palmares. 76 eu cheguei aqui na Zona Oeste. Você imagina como é que era a Zona Oeste em 1976? Mato para... Pô, e eu acostumado lá em Varlobo, onde é que você comprava pão na padaria, onde é que você tinha açougue e mercado. Aí eu venho para um lugar chamado Jardim Palmares, que é demais comprar o pão aonde? Tem uma birosca ali, uma barraca. Pô, que trem é esse? Que demônio é esse? Comprar pão da birosca? Tal de birosca, e é lá que tinha pão, que você Crescer comprava um lá pão. com pão. 7h30, na Brasil, aquela pista do canto, você podia deitar ali, sentar, que não passava nada. Eu só tinha um ônibus, 1976. Eu olhava assim na casa da minha mãe, só tinha mato. Meu Deus, que lugar é esse que eu vim parar? Mas mais tarde, se alguém me perguntasse assim, você quer voltar para Varlobo ou quer ficar aqui na Zona Oeste? Eu prefiro, eu não trocaria onde é que, o Palmares nunca por Varlobo. Tô raiz, né? É assim, porque depois eu entendi que, mesmo que eu cheguei lá com mato, eu tive melhor qualidade de vida do que se eu continuasse morando em Varlobo. Tá? Só que hoje a Zona Oeste está isso aí, explodiu. Até pode ver que eu levei 10 minutos para andar 1 quilômetro. Tu vê? Demorou essa para chegar aqui? Que coisa. Antigamente era mais rápido, né? Era A rápido, pô, população não tinha. aumentou. Não, cresceu, graças a Deus. Eu tô com uma pergunta aqui para fazer pro pastor. É uma pimentinha na acarajé, né? Como a gente fala lá na Bahia, uma pimenta na pastor. acarajé, gosta de pimenta. Tranquilo, tranquilo. Eu tenho um filho de Marinha. Esse filho, ele quando se formou, sabe onde foi o primeiro lugar dele? Na Bahia. Aí, lá na coisa- base naval da Marinha lá. Que legal. A base Vou de dar um- Aratu. Tem lá, ficou ali, base de Aratu. Tomei banho naquela praia lá, que diz que é presidente, fica ali. Aí, Meu filho coisa ficou linda. ali. Já apanhou lá, pastor? Não. Ô, Então, Já tomou. a pergunta, o senhor falou que o senhor se converteu em mil... eu me batizei em 76. Minha mãe, quando se Não, com converteu... 2 anos o senhor se converteu. 2 anos. Isso. 64. 64. Então, esse processo da conversão até o dia atual, o senhor já se afastou alguma vez do evangelho? Sentiu... Não tenho no meu currículo negócio de afastado, não. Então, a pergunta é em cima disso. Não. Qual a diferença das conversões, segundo o senhor, assim, no seu pensamento, das conversões antigamente, que a gente conhece muita gente que se converteu há décadas atrás e são firmes até hoje. Um caso é a tua sogra, Minha sogra. né? As conversões antigamente, Sogra tem elas eram mais 400 anos de evangelho. constantes do que as de hoje. Hoje Com você se certeza. converte hoje e amanhã Aham. está abrindo mão de tudo. Assim, na sua sabedoria, qual a diferença entre a conversão de hoje e as conversões antigas, das pessoas que se A convertem? tua pergunta é boa, né? Tua pergunta ela tem fundamento, ela tem sentido. Eu vejo que hoje, a minha juventude foi na igreja e a minha adolescência. Aliás, eu me batizei, só saí do grupo de criança quando eu me batizei. Hoje não. Hoje a igreja tem grupo de criança, grupo de adolescentes, juniores. Mas eu saí do grupo de criança quando eu passei para o grupo jovem, que não tinha nem grupo de adolescente.
Hoje, um jovem, um adolescente que entra para a igreja, tem que se converter mesmo. Porque assim, o que ele tem hoje, não tinha na minha época. Hoje a batalha é muito maior. Hoje, as bandejas é muito maior. Verdade. Né? Eu sou de um tempo que revista pornográfica existia, sim, mas era tudo muito fechado, banca de jornal, tudo muito controlado. Hoje, pornografia está à vontade aí na internet para garotada. Então, assim, eu entendo que hoje, eu tenho uma filha de 14 anos, e se ela se batizar, eu creio que sim, ela vai ter que se converter, mas converter de verdade mesmo. Porque o que tem hoje, o que acontece hoje, todo o sistema hoje, não é fácil não. Um jovem está na igreja, uma moça, o Espírito Santo é o mesmo, o poder de Deus é o mesmo, não estou nem entrando nesse mérito. Eu digo o que está ao redor, o que tem. E também a igreja hoje não é aquela igreja da minha época que eu falei que tudo era proibido. Onde não tinha bola, não tem pipa, não tem isso, não pode, é pecado, é pecado. Hoje também não adianta essa historinha. Não tem como o pastor hoje falar que jogar bola é pecado. A minha casa tinha televisão, porque meu pai não era crente. Mas fora isso, o crente não tinha televisão. Rádio foi uma luta para poder ter rádio. Começou o programa evangélico no rádio, então as coisas eram bem diferentes. É um outro ambiente, um outro sistema. Então eu não tive dificuldade, eu me mantive firme. Pecado sempre teve, luta sempre teve, situações sempre teve. Mas realmente eu me converti. Eu entrei mesmo com vontade, tocava clarinete, foquei, entendi que aquele é o melhor caminho para mim. E criei meus filhos também na igreja. Meus filhos são pastor. Eu não sou filho de pastor, mas os meus filhos são pastor. Eu batizei os meus filhos. Eles estão firmes, me ajudam, trabalham comigo na obra, pegam firme e encaravam tudo isso aí. Então, tinha situação hoje, que na minha época não tinha. Mas eu entendo que a convenção é realmente a escolha, é uma decisão que toma e que tem um preço a pagar. Só acho que é mais emotivo hoje, mais emotivas. Eu acho que tem um pouco esse lado também, né? Acho que hoje tem que tomar muito cuidado com esse evangelho ralo, oba-oba. Que aí, esse glamour que aí, né? Igual eu falo, eu parei de carro aqui. O cara acha que de repente ser pastor é ter carro. E não é isso que é o ministério. Né? Isso aí é consequência do ministério. Mas se o cara avisar o ministério com carro, aí ele vai se dar mal, porque não é isso aí não. Eu estou pastoreando desde 1992. Ano passado eu fiz 30 anos como pastor. Parabéns. Então não é pensando em carro, não. Não é glamour. Não é porque hoje eu moro num condomínio. Não tem nada a ver isso para a questão do pastorado. O pastorado é servir. E aí tem preço a pagar. Então eu acho que hoje é muito glamour, meio oba-oba. Né? Se for oba-oba nesse negócio de gospel, eu sou gospel, porque hoje tudo é gospel, né? Então, e aí a garotada não vem com pé, com solidez, e aí vai vir vento, vai vir luta, vai vir as tentações, se não tiver firmado na rocha, vai cair mesmo. O senhor falou uma coisa interessante, para botar aí, que assim, me veio a memória agora, o senhor falou da conversão antiga, e me veio a memória agora dois personagens da Bíblia, chamado Davi e Salomão, que Salomão, ele teve a mesma conversão, conheceu o mesmo Deus que o pai, verdade. Davi, e ele se perde no final na sua velhice. É isso mesmo. Só que Davi, diante de todos os pecados de Davi continuou, permaneceu, a fidelidade a Deus, ele continuou. Verdade. Por isso que eu estou perguntando ao senhor, porque as conversões de antigamente, né, elas são diferentes. Verdade. Você vê pela tua sogra, cara. Uhum. Perdeu o filho, continua Hoje qualquer coisa se desiste do evangelho, por bobagem. E as pessoas antigas, não. As pessoas que conheceram Jesus mesmo, eles estão firmes. É isso mesmo. Perde pessoas, sofre essa perseguição. Firme. Eles continuam firmes, né? A minha mãe, a minha irmã Márcia, quando nós chegamos aqui na Zona Oeste, uns 2 anos depois, a minha irmã faleceu. Olha só. Queimada, um acidente. A minha mãe firme. Depois ela perdeu um filho, Moisés, abaixo de mim, 3 anos abaixo, tinha o meu irmão Moisés. Ele morreu. Meu irmão entrou pro tráfico, foi para a brigada, serviu na brigada. Ele era mais alto que eu, fortão, grandão. Saiu, foi pro tráfico. Tomou uns 17 tiros. Quando a minha mãe soube a notícia, eu cheguei lá na casa dela, estava de joelho. É isso aí que você falou. Com toda a dificuldade, com toda a luta, mas ela não afastou de Jesus, que o filho dela morreu cheio de tiro. Porque ali foi uma escolha dele, o livre-arbítrio dele. Verdade. Entendendo? Enfrentou luta, dificuldade. Meu pai saiu para trabalhar, não voltou nunca mais, porque ele sofreu um acidente. Ele era funcionário da SEDAI.
O Muque tirando lá os canos, e ele ajudando, que ele foi atleta grandão, arremessador de peso, ele resolveu ajudar o cano. O Muque bateu na alta tensão, o velhão caiu, meu irmão, parada cardíaca, morreu eletrocutado. A dona Onício não se desviou, porque o marido dela nunca mais voltou. O dia que saiu de manhã para trabalhar na SEDAI, deu um beijo nela. Conversão. Então, convenção mesmo. Isso aí. Então, tem muita gente que vai ver esse podcast, é se converter a Cristo, é se converter mesmo. Porque a vida cristã não é um Aleluia. parque de diversão. Aleluia, isso aí. Entendendo? Vai ter luta, vai ter prova, vai ter dificuldade. E se a pessoa realmente não se converter, se ele está achando que é evangelho para porta, para chave, para carro, ele vai se decepcionar. Isso aí. Porque o dualismo foi criado por Deus. Né? Quem criou o mal? O mal não se criou sozinho. O mal não se criou sozinho. Então, tudo foi Deus que criou. E o mal está aí mesmo. Ele permitiu. Isso aí. Então, se o cara está achando que a vida cristã é só vitória, chave, não tem não, meu irmão. Tem vitória aqui, tem uma bordoada amanhã ali. E é o dualismo. Tem um bem, tem um mal. Isso aí. Isaías Entendeu? fala o seguinte, que Deus ele criou o mal. Pô. Porque se Deus não tivesse criado o mal, cara, ele não seria um Deus que nos daria opções. É. Não, só tem esse lado aqui, não. Vou botar o outro lado aqui. É isso aí. Você decidir. Foi ele que botou no jardim uma árvore, Isso aí. dizendo aqui, aquela não. Colocou duas árvores, né? Foi ele que botou. Ele podia ter É isso aí. É isso aí. Ela não surgiu ali, não. É tanto que ele colocou duas. É isso aí. Vida, né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi como escolheu? É isso aí. Entendeu? Esse é o Então, nosso Deus, rapaz. é isso aí, é legal. Servir a Deus É isso aí. cara. Com 14 anos, Marcos Tadeu ainda não era pastor, claro. Sim, nada. Quem influenciava o Marcos Tadeu naquela época na igreja? Se ouvia assim, não, eu quero ser esse aqui. Olha, eu tive muita referência, né? A minha avó Joraci foi uma grande referência para mim, a minha própria mãe, né? E pelo fato de eu vê-las ali na igreja, fazendo com muita fidelidade. E em Varlobo, como eu falei, ali foi o meu foco. Como a gente morava num quintal, que eram 5 casas, as 4 casas da frente, que eram tudo família, o pessoal tudo era crente, pô. Tudo na igreja, firme. E ali foi uma referência para mim. Porque assim, os meus amiguinhos eram da igreja, os meus colegas ali, tudo era da igreja. Era o convívio. O convívio, a influência, né? Você falou aí. Então, essa foi a minha influência. Eu não fui morador, morava numa comunidade, uma favela, tio, traficante. Não, eu morei em Varlobo, onde atrás de uma congregação da Assembleia de Deus tinha 5 casas, a minha era a 5ª, e todo mundo era crente. Eu cheguei ali com 7, 8 anos, então foi ali. Então, o meu dirigente, os pastores estavam ali, no Jacarezinho também, aquele tempo, você vê as coisas aconteciam, gente era arrebatada, poder. Então foi um ambiente místico, religioso, que eu vim ali e que me ajudou muito. A minha mãe, durante um tempo, eu vou na casa da minha avó, minha avó, mulher de oração, revelação, sabe, a minha juventude depois, em Palmares, a minha avó morava com a minha mãe, e ela ali falando, apontando. Eu dormia de pijama. Eu não usava sandália havaiana, porque eu sou de um tempo de uma mulher que usava coque, usava meia. Porque a breia com essa linha do sueco, eles trouxeram coisa que era da Suécia. Meia, o que tem a ver meia? Com esse ambiente quente aqui nosso. Mas essa era a minha avó, que tinha vestido, usava anágua, a combinação, tem menina que vai me ouvir, não sabe nem o que é isso. É verdade. Então, era ali, ó, arrochado em cima. Não pode. Como é que o anjo vai vir se você está sem camisa? Agora, eu era coração aberto para ouvir. O que está pegando hoje também, você fala com essa molecada, eles não te ouvem, não. A gente está vivendo uma juventude muito rebelde. Verdade. Filhos rebeldes. Mas aí eu era aberto, a avó falava, amém, ok, pronto. Dormia de pijama, eu tinha pijama. E não é com 14 anos. Eu já estava no quartel, pô. Já tinha meus 19, 20 anos, mas usava o meu pijama, que eu não podia, avó, tal. Teve influência, pesada. É bom, em certo momento sim, talvez se ela me ensinasse seria melhor. Mas não vinha com ensino, vinha com ameaça também. Deus, artigo, né? Deus vai pesar a mão. Então tinha esse lado radical, que eu não sou a favor não. Eu sou a favor de um pastor que ensine. Se ensina, foi o que Deus falou, com Adão e com Eva lá. Não pode. Não vou quebrar as pernas de vocês não, vocês não vão ficar cegos. Mas o dia que vocês comer, aí o pecado ele gera consequência. Isso aí.
Mas eu vejo que a minha família, a minha mãe foi influência na minha vida, a minha avó, o local que eu convivi, o ambiente, foi tudo influência. E no decorrer aí, pô, é um Napoleão Falcão, um Gilmar Santo, sabe, tem um Takayama, esses caras tudo influenciaram, um Jimmy Swaggart, pregando no evangelho, parava todo mundo de manhã, pregador pentecostal de televisão igual ele, nunca teve até hoje. Porque o cara conseguia parar o Brasil. Então isso tudo foi me influenciando. O próprio Caio Fábio, que hoje está doidão, mas, pô, o Caio Fábio, quando estava bem puro, irmão, ele pegava de um texto, então foi esse ambiente, a gente crescendo ali, ouvindo mensagem, palavra, pronto. Para mim foi bom. Mesmo entrei no quartel, mas eu me mantive. Mesmo no quartel, um ambiente militar, entrei em 81 como soldado, fiz prova para cabo, 83 cursei para sargento, passei, fui cursar, ambiente pesado, porque quartel tem de tudo. Mas eu estava ali. Né? Firme. Isso aí, coisa linda. Quer dizer que eu sou santarrão, né? Jovem é jovem. Isso aí. Mas sempre com temor de Deus, isso aqui eu não posso fazer, isso aí não é lugar para mim. Isso aí não... Tanto que eu me casei com 25 anos virgem. Por hoje que é um escândalo, né? Pô, hoje, quando eu falo isso... É risada, né? Vão dar risada. Quê? Você é otário, bobo. A juventude vai dar risada. Eu falo isso aí. Eu falo lá na igreja, casei virgão. O pessoal até ri. Por causa também de toda aquela doutrinação sobre pecado, cair, adultério, fornicação. Uau, isso é a pior coisa do mundo. Aí a gente começou a banalizar o pecado. Isso aí. Aí a consequência é isso que você está vendo. Banalizou. Acariciar aquilo que matou nosso Senhor. Começou a acariciar, a banalizar, né? Isso aí. Sabe, não tem nada a ver, isso aí tem que tomar cuidado. Eu acho legal hoje a igreja com essa visão da liberdade, mas toda a liberdade não é libertinagem. Isso aí. Né? Então tem que saber os parâmetros também. Se não houver limite, tu tá perdido. Tudo onde que não tem limite, irmão, vai ser destruído. Impérios, cadê Roma? Não tinha limite. Acabou o império. Então, onde não tem limite... Babilônia. A igreja ela tem que saber dosar as coisas, mas com limite. Isso aqui não dá, tem que ter limite. Se abrir, tem que combater o pecado à extrema mesmo. Né? É isso aí, porque o ser humano, ele quer mais. O ser humano, ele não se sacia, não, ele quer mais. É isso aí. Quem influenciou o senhor para entrar no exército? Olha, eu tinha um tio, né, que ele foi do bombeiro, né? O meu tio, quando eu com 5, 6 anos, meu tio vinha fardado, com aquela roupa do bombeiro que tinha aquele capacete de fibra, aquele cinto grosso. Aí eu via o meu tio fardado do bombeiro, chegava com a bolsa dele, e aquilo o meu tio me influenciou. O meu pai, ele serviu o quartel, ele serviu, mas a minha influência no militarismo foi meu tio, Vanderlei dos Santos Tadeu. Ele chegava com aquela farda, ele vinha fardado para casa, né? Tempo que o cara vinha fardado. Hoje soldado entra, não vai fardado. Soldado que se alistou esse ano, 2023, ele não vem fardado para casa devido a toda essa situação. Eu sou de uma época que você vinha fardado também, 81 vinha fardado. Mas o meu tio, e aquilo foi influência para mim. Eu tive interesse em servir, eu quis servir. O meu filho, o 02, já não quis. Ele nem servir, ele quis. Já o 01, já eu consegui, né? Mostrei o lado do militarismo, mas o 02 nem servir quis. Mas foi meu tio. Foi seu tio? Meu tio Vanderlei. E como é que foi sua passagem lá no exército? Passagem no exército foi boa, né? Porque assim, hoje, por mais que ainda está muito mais maleável, né? Porque eu sou de 81, o negócio é bem diferente, né? Mas no exército você aprende disciplina, hierarquia. Isso aí. Você entendeu? No quartel é sim, senhor, não senhor. Você está de serviço no dia do aniversário, está de serviço no dia da... Falta para tu ver. Vai pegar a cadeia, tu vai ser preso. Então, foi assim, na minha vida, foi um outro momento. Foi uma outra parte da minha vida. Foi quando eu entrei no Exército, em 1981, aqui no Batalhão de Santa Cruz. Comecei aqui no BECOMB, Batalhão de Engenharia, onde aquele tempo, 81, que você chegava a segunda e só saía a sexta. Era um mês no quartel, porque hoje o soldado está sendo dispensado meio-dia com essa história de que não tem comida. Não tem comida, não tem almoço. Soldado liberado. Não, eu sou internado. Você chegava de manhã, só saía sexta. E ficava em casa sábado e domingo. E já na última semana caía de serviço. Eu sou de um período que eu entrei no Exército, eu fiz acampamento. Para fechar o teu período do recrutamento, você fazia uma semana de mato. 10 dias, manobra.
Então, as Forças Armadas, ela me deu... tanto que eu... positivo, eu sou militar. Porque, olha só, até o vício. Olha que eu estou fora há muitos anos, mas a postura, o jeito. Um polícia me paga, eu já faço continência. É automático. Pô, tu é militar? Eu sou. Mas, assim, é automático. Não é que o que vai fazer. Entrou, Tá né? no sangue, Tá no sangue. Mas porque também era rígido. Hoje... Tá mais... Não, muito aberto. Eu fui no quartel no outro dia pegar um documento, eu vi um soldado. Do jeito que ele falou com o major como ele falou com ele, eu falei, tá de brincadeira. Parecia 2 paisanos. O soldado falando com o major e a postura do major. Aí de mim, rapaz, eu como sargento, falar com o major, como sargento. A gente tinha toda uma hierarquia para falar com o major, um capitão, um coronel. Tu ficava de pé, rapaz. O coronel passava, tu ficava de pé. Um major, um oficial. Pô, o soldado, qual é, major? O major parecia uma criança. Eu falei, pô, isso nem é o meu exército. Eu nem teria condições de estar no exército desse hoje. Eu sou daquele tempo que o soldado aloprava, some da minha frente, tu tá detido. Acabou. Hoje o soldado tem direito à defesa, irmão. O sargento dá uma punição e tem direito à defesa. Não tem esse tempo, não, rapaz. Some da minha frente, tá detido, acabou. Sim, senhor, não sou e quero ir embora. Isso aí. Aí, Baiano. Olha aí, ó. Olha aí, Baiano. Você viu o quartel desse jeito é fácil. Até na Bahia. Servi não, na Bahia não deu pra servir. Dá pra perceber, Baiano. Não servi não. O couro comia. Mas eu tive um major em casa, tá? Meu pai não era militar não, meu pai era rígido. A apelido do coro era major. Imagina. O apelido do pai dele era major. Eita. Era rígido. Sinistro, né? Meu pai era sinistro. Meu Deus. Eu acho que todo mundo tinha que servir, sabia? Na minha opinião, sim. Esse negócio de obrigação, Antônio, tinha que ser obrigatório mesmo. Vai sobrar não, vai servir. E eu vou além. Até hoje a mulher já está entrando, né? Mas você for em Israel, quem cuida de Israel como um todo é só o exército. Lá não tem, aqui você vê no Brasil, você tem Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia não sei o quê. Rapaz, é uma doideira. PRF é uma coisa, PF é outra. Tem gente que confunde. PF é uma coisa, PRF é outra. Aí você vai, Polícia Civil, Polícia não sei o quê, Exército, mas mesmo aeronáutico. Não, você chega em Israel, é o exército para tudo. Ele está na rua, é lá que você faz a ocorrência. Eles cuidam de tudo, eles cuidam do céu, do mar e da terra. Lá não tem PM, lá não tem Polícia Civil. Aqui a PM prende e tem que levar para a Polícia Civil para registrar. Então, na minha opinião, até a mulher. No exército israelense, mulher serve. É serviço obrigatório, mulher. Então, lá na igreja, os meninos que entraram para o quartel, eu vejo que eles são outra pessoa. Alguns deles conversam comigo, pedem conselho. Tem um agora que entrou para a escola de aprendiz de marinheiro. Está lá 15 dias. Aí conversou comigo, um dia antes dele embarcar. Eu falei, é outra vida. Lá você não vai ter tua mamãe nem teu papai. Lá é um outro ambiente. Lá é sim, senhor, não senhor, é olhar nos olhos. Lá tem que obedecer, lá tem hora para acordar, hora para dormir. Aqui não. Lá você tem superior. Agora você faz aqui não. Ele me olhando. Eu falei, se você realmente quer prosseguir, vai estudar. Porque também tem isso. Entrou, eu gostei do militarismo. Então vai estudar, fazer ESA, ISE, vai fazer especialista. Porque se escora ali, né? Aí se acomoda. E depois vai ser o quê? Depois de 8 anos? É perigoso. Se acomoda, O cara aprende lá só o quê? Eles têm arma. Né? Pode. Manobra. Aí fora tem gente que quer essas pessoas. Aí se o cara não tiver foco, mas toda pessoa que serve, ele realmente. Muda, né? Muda sim. Se ele pegar uma infantaria, tem quartéis ainda, é rígido pra caramba, o cara muda. Muda porque um ambiente é ordem, né? Hierarquia. Ordem, decência. Hierarquia, disciplina. Isso aí. Né? Isso aí. Disciplina, rapaz. Direito e dever. Poxa, isso aí. Pô, quando você tem disciplina, tem limite. Isso aqui pode, isso não pode ser disciplina. Não pode. Até para entrar em forma. O boot, a farda, o cabelo, a barba, isso é disciplina. Então você, um cara aqui fora todo largadão, quando ele chega ali dentro, ou se enquadra, ou então, como a gente dizia lá, pede para ir embora. Eu não entendi. Agora que me caiu a ficha aqui, o acarajé bateu forte aqui agora. Por que tu me zoou o negócio da Bahia, do quartel na Bahia? Não, agora que me caiu a ficha. Porque o nosso amigo teve lá com o filho dele e tomou banho na praia. Você ficou quieto, pô. Falei, tu apanhou quartel na Bahia? É o mesmo quartel aqui do Rio. Mas tu apanhou lá? Tu tentou tomar banho? Não. Quartel é quartel. Ela come muito acarajé, né? Mas...
essa hierarquia, essa disciplina tá faltando nas nossas igrejas? Pô, muito, muito. Ó, lá na igreja o meu lema é obediência, honra e fé. Né? Lá é o lema, lá, a visão da AD Palmares. Obediência, porque tudo começa com obediência, honra e por quê? E unidade. Obediência, honra e unidade. Mas essa hierarquia está faltando. Eu falo muito porque muitas vezes está um diácono na porta, pô, e o teu membro não quer respeitar, não, rapaz. Reunião de obreiro, aí o diácono bota o carro ali, o cara quer botar em qualquer lugar, bater de frente com o obreiro. Essas coisas é o que eu me posiciono sempre, em reunião. E quem me conhece, congrega comigo lá, sabe que eu falo, tem que obedecer, tem um diácono. Comandante chegou, quem abre a porta para o comandante é o soldado que estava ali. Aquele soldado ali, aquele sentinela, ele é autoridade. O comandante do quartel chegava e ele tinha que aguardar. O comandante não saía. Ele aguardava, o soldado abria a porta para ele. Aí abriu o portão, o comandante subia. Então, o sentinela na hora, se ele dá alto lá e você não parar, vai tomar um tiro na cabeça. A instrução é essa. Alto lá, identifique, não vem, fuzil. Então, disciplina. Então, tem que respeitar. Isso aí, na igreja, infelizmente, hoje, não vou generalizar. Você tem que trabalhar muito para poder conseguir o retorno. Porque tem coisa que também, assim, eu sempre falo que a família é a base. E muitas vezes você pega da base, que é a família, pessoa que em casa responde a mãe, o pai, e ele vem para a igreja assim. Então ele acha que lá na igreja, o diácono que fala com ele, irmão, aguenta um pouquinho, está lendo a palavra, não pode entrar agora. Pô, ele quer sair empurrando, não obedece, sabe? Não pode estacionar aqui, tem que botar ali do lado. Eu vou botar aqui, porque não pode. Você tem que botar um cone na frente. Então está faltando. E quando eu leio os evangelhos, eu vejo que ali tem disciplina. Isso aí. Né? Eu vejo Cristo, o Jesus mandando sentar para servir ali aquela multidão. Senta, põe grupos, hierarquia, apóstolo, isso é coisa da Bíblia. Evangelista, pastor, isso é hierarquia. Presbítero, hierarquia. Ministério, mas com hierarquia. Quem mandava na igreja? Os apóstolos. Só que essa igreja tinha os pais da igreja. Eles que eram os cabeça. Pedro, João, eles que eram o cabeça. Paulo era o cara, mas teve que submeter lá aquele concílio. E aí, os gentios estão se convertendo. O que é que a gente faz? Então, o direcionamento saiu de Jerusalém, aonde estava. Não é porque ele era o doutor, o tal, que ele, não, eu vou falar. Não, ele obedeceu. Ele foi lá, falar com os pais da igreja, os fundadores. Então, hierarquia, infelizmente, está faltando. Agora, aonde não há ordem, há desordem. Agora, onde há ordem, há crescimento. Aonde não há ordem, não há crescimento. Eu desafio qualquer pessoa a me provar uma empresa, qualquer instituição, sem ordem, sem disciplina, que está crescendo e bombando. O podcast aqui tem ordem, tudo bonitinho, tudo montadinho. Assim também é a igreja, instituição. Hierarquia em tudo quanto é lugar. Onde não tem, não cresce, não avança, é bagunça. É bagunça. Eu tenho realmente esse pensamento, essa linha de pensamento, que o nosso ministério é um ministério novo, né? Nós estamos iniciando agora, 5 meses de ministério. E a gente já começou a ensinar a base do ministério. Aí. Por quê? Porque eu só posso cobrar aquilo que eu ensino. Positivo. Então a gente está ensinando qual o papel de um diácono, o papel de um obreiro, o papel de um pastor. Isso aí. A gente está focando, porque quando a gente for cobrar, correto. Não, cara, eu te ensinei. Né? Então, como a gente deve tratar as pessoas, a empatia. Eu tenho um seguinte pensamento sobre o Evangelho. O Evangelho ele é formado por 3 pilares: amor, perdão e empatia. Ótimo. Se você colocar no lugar do outro, você, né? Se você se coloca, você vai estacionar o carro aqui e tem um diácono que está na portaria, se você se colocar no lugar do diácono, você não vai fazer isso. É isso mesmo. Positivo. Então, essa é a base do Evangelho, é isso. Né? Excelente visão. Quer dizer, se as pessoas absorverem isso aí que você falou, porque amanhã ele pode estar ali. Exatamente, vai gostar que alguém faça isso aí. Até Jesus falou, né? Tudo que você quer que os homens vos façam, fazer e vós também. Isso aí. Isso aí é princípio. Princípio, princípio quebrado de princípio, né? Entendeu? E quando você adota isso, não importa, foi algo que Jesus falou há 2000 anos atrás, está valendo hoje, para 2023. Sempre vale lá. Atual, né? É atual. Entendeu? Qualquer lugar, empresa. Onde é que você está? Se eu estou dando ordem, amanhã eu vou para aquela função. Então, se eu obedeço, eu posso também comandar. Se eu estou falando, posso também... Aqui, ó, o exemplo. O que você falou para mim, eu obedeci. Hoje eu estou também dando a mesma instrução. Porque também o cara fica sem moral amanhã. Agora tu quer falar, mas quantas vezes eu vim aqui e você não me obedecia?
Entendendo? Aí. O cara tem que tomar cuidado com isso. Isso aí. Porque amanhã ele pode querer cobrar, agora quer cobrar. Pô, mano, entendeu? Porque a roda ela gira. Não, até o pastor. O pastor ele tem que ser o exemplo da É, igreja. pô, claro. Porque como o pastor vai chamar alguém de atenção, É. se ele tá errando naquilo que ele tá chamando. Vem pra escola dominical, eu nunca botei o pé lá. Pô, tá de brincadeira. É. Isso aí é hipocrisia. Não, é verdade aí. Viu o cara que fala de dízimo, não dá dízimo, pô? É hipocrisia o nome. É hipocrisia. Meu Deus. E reformou, pastor? Eu sofri um acidente, né? 87. E eu sofri um acidente com a espoleta de uma granada. Agora, interessante, né? Eu sofri um acidente no quartel. Fiquei quase um ano em tratamento. Recebi um laudo do HCE, Hospital Central do Exército. Olha o Exército. Agora, presta atenção aqui. Quando o meu laudo chegou no meu quartel, o meu comandante me desincorporou, me excluiu, me desligou. Esse é um exército injusto. Então, nesse sentido, hoje está melhor. Então, esse exército foi injusto. Eu sofri um acidente dentro do quartel, um acidente de serviço, um laudo do HCE, Hospital Central do Exército, me julgando incapaz para o UEB, podendo prover. Ou seja, eu não sou incapaz, eu não sou uma pessoa inválida. Eu era incapaz para o Exército. Aí como é que é isso? É você reformado na tua mesma graduação. Interrompeu a minha carreira ali e pronto. Você vem para casa, continua ganhando como sargento, que é o meu caso, e eu poderia arrumar um serviço aqui fora. Tranquilo, não ia ter problema nenhum. Eu poderia ter minha reforma, trabalhar aqui fora e ainda ter o INSS. Legal, tudo bacana dentro da lei. Mas o cara me desincorporou, me botou na rua. Tentei uns 3 anos, não consegui, tive que entrar na justiça. Levei 17 anos num processo. Meu Deus. Supremo Tribunal, 17 anos. Muitos colegas diziam, ganhar do governo federal é ruim, Tadeu. Meu nome de guerra era Tadeu. Não vai ganhar nunca. Só que tinha um Deus, né, que todo poderoso. Não conhece o Nazaré. Aí meu processo levou 17 anos. Aí em 2011, a minha reforma saiu em novembro. Novembro eu já estava recebendo. Mas foi 17 anos de processo. 5 anos sem entrar na justiça, entrei depois. Foi 22 anos aguardando uma reforma. Mas saiu, estou desfrutando. Agora, sempre tem uma coisa interessante. Aqui em Campo Grande tinha uma irmã chamada Nininha, ali na estrada do Campinho. Eu estava na ativa ainda, já tinha sofrido acidente. Estou na ativa. Aí fui para o quartel, um colega meu falecido chamado Jurandir Barros. Falou assim, tem uma irmã Nininha lá em Campo Grande, é uma mulher de oração, queria ir lá. Vamos lá, Tadeu? Falei, vamos embora, pega o endereço. Aí pegou o endereço, estrada do Campinho e tal, sei onde é que é. Aí fomos na oração. Cheguei lá na casa da irmã, uma mulata, uma escurinha, né? Ela sentada, como estou aqui, uma televisão na frente, pequena, colorida. Aí eu sentei em frente a ela, o Jurandir do lado. Ela, de repente, olhou para mim e falou assim, ó, eu vi aqui uma explosão. Estou vendo uma explosão, estou vendo um acidente. Eu já tinha me machucado. Mas não tinha negócio de WhatsApp, não tinha negócio de Facebook, ninguém falou nada com ela. Ponto eletrônico, tinha nada. Não tinha nada. Eu estou vendo aqui uma explosão, um acidente. Estou vendo uma reforma. Eu do outro lado da televisão ligada. A mulher olhando assim, ó, os olhos abertos falando comigo. Ainda falou assim, e estou vendo muito dinheiro. Falei, opa. É comigo, eu recebo. Estou vendo muita grana. Opa. Aí, e realmente aconteceu, porque como eu fui desincorporado, desligado, levei 17 anos num processo, 5 anos para mim entrar, 22 anos. Depois que eu fui reformado, uns 3 anos depois, eu recebi um negócio chamado precatório. 22 anos de um salário de sargento. Um precatório. Meu irmão, meu Deus. Cheguei a tremer quando eu assinei lá o... Quando eu fui pegar o precatório, eu cheguei a tremer. Falei, uau. Como é que eu levo isso pra casa? Ó, papai. Dei os 30% do advogado e dei o meu dízimo de tudo. Eu não dei o dízimo do menos 30%, não. Eu dei o dízimo dos 100%. Eu ganhei isso aqui é do Senhor. E dei lá o do advogado e pronto. E realmente o que aquela senhora falou, ela já é falecida, aconteceu comigo. Agora, tem uma experiência aqui que é bom para compartilhar. Na igreja a gente faz uma campanha todo ano, meus projetos na mão de Deus, e eu todo ano botava reforma, reforma, reforma. Eu sempre tive consciência que eu ia ganhar aquela reforma. Porque eu tinha tudo, acidente do quartel, tudo registrado, tudo legal, HCE, laudo, tudo bacana, fiquei no HJUVM, eu tinha tudo bonitinho, tudo foi entregue. Sempre tive consciência que eu ia receber. Mas demorando, a gente passa muita luta, muita dificuldade, né? Os momentos difíceis.
Falei, caramba, essa reforma não sai. E eu com filho pequeno e criança, e não sai, demora. Levou esses anos todo. Mas depois eu vim entender que se Deus parecesse na minha frente e perguntasse assim, Marco, se eu te desse, se você entrasse numa máquina do tempo e eu te desse a tua reforma 1 ano depois, ou você gostaria de aguardar 22 anos como você aguardou? Quer receber ela com 12 meses depois ou quer aguardar 22 anos? Eu falaria para Deus, eu prefiro aguardar os 22 anos. Porque o que eu recebi de precatório me fez eu fazer coisa na vida que se eu recebesse com 1 ano eu não faria nunca. Então, é sempre que eu estou compartilhando isso. A importância do tempo. A gente não tem noção. Né? Muitas vezes está na luta, está doido. A vitória, cadê a chave? Senhor, me ajuda. Aí demora mais um pouco, depois a gente vai entender que ainda bem que levou 10 anos. Ainda bem que levou 5. Então, eu, hoje, tivesse uma chave, não, quero aguardar aqueles 22. Primeiro que eu cresci, eu aprendi, eu passei por coisa na vida que talvez se eu tivesse com o meu salário todo mês, não passaria nunca. Então, fui para um lado, porque pastor, ele tem a experiência, não é no aniversário dele. Aniversário de pastor é mole, tem bolo, hoje tem até oferta. A experiência do pastor está na luta, no dia a dia, na guerra, nas dificuldades, nas batalhas. É aí que um pastor cresce, nas perseguições, nas pauladas, nas traições. Falei para um colega no outro dia que mandou 2 áudios. Que teve aqui uma traição. Bem-vindo ao clube. Pastor, bem-vindo ao clube, rapaz. É isso aí. Agora ficar de mimimi ou vai levantar a cabeça e vai partir para cima. Isso aí. Até se no céu teve, até Jesus teve Judas, tu acha que o quê? Tu é Coca-Cola? Bem-vindo ao clube, meu irmão. Qual pastor que tem 10, 20, 30 anos no ministério não teve uma situação dessa, de traição? Não existe. Meu Deus. Essa é a realidade, irmão. É verdade. E é feito muitas vezes com quem você abraça, você ajuda. É isso aí mesmo. Vem de quem você mesmo. Que é a traição de quem te conhece. Seja bem-vindo, né? Eu falei para ele, bem-vindo ao clube. Ele está começando agora, né? Aí que ele falou, eu tenho que registrar a igreja, não sei. Eu falei, isso aí não vai impedir isso, não. Você pode até registrar. Mas está achando que registro de igreja vai impedir traição? Tu tá de brincadeira, irmão. Pode ter igreja registrada, tudo legalizado. Não tem nada a ver, não. Você vai ter isso aí, pô. Vai acontecer. É experiência. Agora vai em frente, levanta a cabeça. Então eu esperei 22 anos e não troca esses 22 anos se tivesse uma máquina. Deus fala, entra aí que eu vou dar em 1 ano. Não, Jeová. Deixa eu aguardar aqueles 22. Que às vezes também, né? Bacana. O propósito de Deus era o seu receber com 22 anos. Foi. Porque havia uma obra para ser abençoada. Claro. É isso aí. Deus trabalha com propósito. É isso aí. Os propósitos, isso aí que eu vejo. Os propósitos de Deus na minha vida. Imagina a obra que o Senhor abençoou, dizimando, ofertando. Foi no momento certo para mim. E também eu tive muita experiência com isso, né? Então, tem gente... A espera dói, né? Não, a espera dói. Não pode... Esse negócio de esperar com paciência no Senhor, ler o Salmo 40 é fácil. Agora, viver ele, irmão... Pô, é pedreiro. Ainda mais que a gente é uma sociedade hoje, tudo pronto, você liga, a pizza chega, você entra ali na fila e já pega um hambúrguer lá do outro lado. Então, mas na fé não é assim, a fé não é um fast food, a fé não é uma pizza, a fé ela é algo que demora, e isso é que dá o amadurecimento, né? É isso que faz o crente crescer. Isso aí. Entendeu? O esperar com paciência. Tem uns que crescem, né? Tem outros que não crescem, né? Não aguenta sofrimento, não aguenta a perseguição, é por isso que é no Senhor, né? É isso aí. Então, hoje eu tenho uma concepção de sofrimento diferente que eu tinha antes. Entendeu? Hoje eu vejo esse lado do sofrimento, das lutas, da dificuldade. Eu tenho uma outra visão. Eu entendo que é isso mesmo, é a vida. É Deus que permitiu. Isso nos ensina. Você imagine, tudo bem, tudo tranquilo, não tem. Mas que vida é essa aqui? Né? Não tem nada para contar. Entendeu? Eu prefiro ler um livro de alguém que começou de baixo do que um livro de alguém que fala assim, não tive nada, eu cheguei, já caiu tudo do céu aqui. Não, que livro é esse? Não, é bom você ler um livro de alguém que cavou, quebrou, levantou, perdi, comecei novamente. Aí você vê um livro de alguém que lutou e chegou a algum lugar do que... Silvio Santos vendia caneta, né? Silvio Santos, aqui no centro da cidade. De Macedo. O próprio Macedo lá, começou lá no né? No Coretim. A Assembleia de Deus começou num porão de uma igreja batista lá no Pará, lá na zona norte do Brasil, uma parte pobre. Ela não começou aqui no Sudeste, começou lá em cima. Entendeu? Num porão de uma igreja batista, 2 missionários que vieram para cá de barco, pô. E não vieram de avião, vieram de barco, pô. Terceira categoria.
Então, mas fez essa denominação crescer aí e está no Brasil todo. Aí dentro desse pensamento aí que o senhor, É. com sabedoria, né, falou. Tem água aí? Tá tranquilo, Então, na sua visão, o evangelho não é entre pare de sofrer? Não. Não. Esse cara fala isso direto. Entre pai de sofrer, Não existe isso, né, Lepa? não. Para mim não existe Vem e isso. sofra comigo, né? Paulo para Timóteo, vem e sofra comigo. Assim, o que eu falo lá na igreja, né? Eu preguei no outro dia uma mensagem baseado ali em Ebenezer, né? Aí eu falei para os irmãos que a primeira vez que essa palavra aparece, e você vê Samuel ali, uma conexão, Samuel junto com Ebenezer. Mas diz o seguinte, que Israel estava acampado em Ebenezer. 1 Samuel capítulo 7, se não me engano. Estava acampado. Aí eu falei sobre acampamento. Eu falei, de acampamento eu conheço. Eu manjo. Isso aí. Porque isso aí eu fiz. E eu sei que toda pessoa que acampa, se acampa para preparar-se para a guerra. Toda vez que tinha acampamento no quartel, não era para a gente ficar num pula-pula, brincando, assoplando balão. Não, acampamento é a preparação para a guerra. Eu falei, na batalha espiritual, você ganha uma hoje, vai dar o culto e ações de graça, para tu ver, daqui a 6 meses tem outra te aguardando ali na frente. Isso aí, ou antes, né? Irmão. Tem uma outra lá, então, por isso que é de vitória em vitória. Por isso que a luz vai brilhando, brilhando, vendo? Isso fala de processo. Então, é uma realidade. Mas nós temos uma luz, né? Esse que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Até o final, né? Até o final. Agora, vem para cá e acabou os seus problemas todos. Evangelho mentiroso. Isso aí. Porque isso não existe. Perfeito. Como é que nasceu essa vontade? Se nasceu ou foi uma coisa natural, essa vontade de ser pastor? Poxa, isso aí surgiu? é interessante. Não surgiu de uma hora para outra, surgiu no trabalho da igreja, né? Porque essa igreja que eu pastorei, eu não sou o primeiro pastor dela. Ela começou em 2000, começou em novembro, dia 18 de novembro de 1982. 1982, eu tinha 20 anos. Eu entrei em quartel 81, 82 começa a igreja que eu estou pastoreando hoje. Foi na época do seu acidente, não? Cara. Não, eu me acidentei... Foi depois, né? 88. 88, depois. Entendeu? Poxa, Então, que história linda. a de Palmares, ela começa novembro, 18 de novembro, 1982. Pronto. Eu estava com 20 anos. Na época ainda era Cabo Tadeu. Aí começou essa igreja. Nessa igreja, eu comecei a fazer o que eu nunca fazia nas outras. Trabalhar. Como diácono. Porque é uma igreja que começou, meu irmão, todo mundo pronto para a guerra. É isso aí. Aí estou eu lá na obra da igreja. Tem uma foto que eu estou no dia da capina. Você vai ver a foto, só tem o único jovem que estava lá, é o Marcos Tadeu, com 20 anos. Os demais, gente já com mais idade. Eu era o único jovem, um sábado, estou eu com a calça do quartel, uma blusa avulsa, lá na limpeza do terreno. Essa foto aí? Eu tenho essa foto aqui. Eu tenho. Aí estou eu lá na limpeza do terreno. Então, essa coisa que você falou, da vocação, esse desejo, começou trabalhando, ajudando, construindo, e aí a igreja edifica. Aí eu estou lá, trabalhador solteiro. Temos que consagrar, a igreja está começando. Vamos começar, alguns jovens já trabalhador. Estou eu, trabalhador, solteiro, ajudando na porta, sem curso de formação de obreiro, sem nada. É na disposição, na vontade, olhando. É isso aí. Na fé, hoje, no amor, hoje o cara tem curso de formação de obreiro, mas cada um trabalha aí. Aí, Frank. Fala, revelou, hein? Hoje tem Cefal, tem não sei o quê. Curso, rapaz, cada um trabalha. Não tinha nada disso, rapaz. O pastor chamou à noite, meteu a mão em cima, dobrei o joelho, agora tu é trabalhador. E aí? É isso aí. Porta da igreja, ajuda, faz não sei o quê, pega banco, pega cadeira, tudo era com a gente. Aí foi surgindo. Aquela coisa de estar na obra, de gostar. Aí surgiu o amor, né? Tem que ter amor também. Se não tiver, não era por grana, não era dinheiro, não era nada disso, não dava um centavo. É o combustível do crente, né? O amor. O amor. O amor pela obra, as necessidades. Estava na igrejinha pequena, ela tá lá até hoje, aquele tempo antigo, da época do vermelhão. Encerrava, passava os escovão no chão, cera, né? Cera. Igreja de amianto, os ventiladores, aqueles ventiladores de casa, esse calorzão, a gente participava do culto ali, rapaz, saía suado, estava lá, poxa, não foi assim, aí fui trabalhando, aí coordenador de jovem,
Tudo você faz na igreja, né? É. Aí fui tesoureiro na igreja, trabalhei na secretaria, coordenador de jovem. Pronto, me casei em E qual a 87. missão mais difícil? Foi de tesoureiro? Pra mim foi a de tesoureiro. Fica de mim. Dois tesoureiros aqui, ó. Dois O tesoureiros. Pô, Pastor, a gente tem um lugarzinho melhor no céu, não tem? Pô, vai ter. Não é fácil, não. Não, A não é gente fácil, tem uma não. mansãozinha no céu. Com não tem? certeza. Jesus. Porque, olha, meu Que Deus agonia. do céu, rapaz. Que vontade de esgarar o pastor. Meu Deus do céu, olha. Foi mais fácil trabalhar com jovem que esse tesoureiro da igreja. Cara. Porque acabava o culto, já vem gente em cima. Eu sou daquele tempo daquelas moedinhas na igreja. Dava aquelas moedas pra caramba. E conta daqui, tem que dar aqui. E pastor é fogo, rapaz. Pastor, rapaz. Pastor é o seguinte, a renda é 4 mil, ele faz dívida de 10. Revelou. É doideira. Mas é uma experiência bacana. É uma experiência boa. Amo esse lugar aqui, cara. Meu Deus do Sempre céu. coisa assim, né, cara? Pra gente ouvir é muito gostoso. É muito Não é bom, fácil. cara. Foi top, mas, foi mas top. foi bom. Eu tenho uma foto aqui. Que ele Olha aí, ó. pintou. Olha aí. ó. Olha aí a foto aí, ó. Eu- Pastor capinando Tem aqui, capinando, jovenzinho. Vamos botar com aí. 20 depois. anos. Aqui, ó. 20 Aí, anos. ó, a foto aí. Aí, ó. Aí, Bota jovens. Pode ver o único. Aí, ó. Bota aí do lado da câmera Aí. aí. Bota aí na frente da câmera. Aí, jovens. Bota aí. Aí, Big pode Boy, ver bota isso. aí, Big Boy. Vocês se querem começar logo como pastor Aí, aí, que é ó. pastor, pega a enxada. Pega a enxada aí, jovem. 8-2, aí. Eu tava lá na capina lá. Rapaz, é Aí, forte. Aí, ó. Tá legal, Marcelo? Ah lá, eu tô lá. Aí, ó. Aí, Ó, pessoal. ó o pastor Marcos Tadeu aí. Aí, ó. Mostra Cheio, eles aí. cheio ó. de glamour. Cheio de glamour aí, ó. Cheio de garrafinha. Inchada. É isso aí. Ah, Aí, bacana. Tá pensando que o bacana. pastor Maneiro, caiu maneiro. de paraquedas, rapaz? Vai nessa. 8-2, tô eu lá na capina. Um dia de folga, um sábado. Ah, tem mutirão. Ah, tô lá. Fui lá pra ajudar. Aí um cara tirou essa foto, um irmão. Que Pronto, bacana. na hora assim não foi nada, mas hoje é uma foto histórica. É, Não, É verdade, uma é foto verdade. histórica, lá quando a igreja, porque a igreja agora fez 40 anos, né? Aí passou lá várias fotos lá no painel, aí essa aí Poxa, Que legal, foi cara. o novão, magrelão. Época boa. E o pastorado veio primeiro que o casório ou o casório veio depois? Como é que foi? Não, primeiro o casório, né? A minha esposa sempre falou, eu casei com um sargento. E aí a coisa do pastor depois, ela ficou Ih, meia, no início para ela, caramba, o que tem a ver? Até porque assim, ela não tinha muita referência, né? Eu assumi uma igreja que veio de uma crise, então ela, assim, ela não tinha muita referência nem de esposa de pastor. Então ela, na hora, ela se travou um pouco, mas sempre esteve do meu lado, ela tinha 23 anos na época, Poxa, a legal. minha esposa. 23 anos, eu assumi com 30 anos, eu sou mais velho que ela, 8 anos, e ela rachou lenha comigo esse tempo todo. Me casei em 87, assumi o pastorado 92. 92 eu comecei a pastorear. Nem comecei a pastorear Palmares, onde que é a sede. Eu comecei a pastorear no Manguariba, a filial mais antiga. Tem um menino aí, tem um menino aí do SEB que sabe. Ali tem a filial hoje mais antiga do Ministério. O Ministério começou 82, 83 a gente entrou no Manguariba. Aí tem uma igreja lá mais antiga. Comecei ali. 1982 ali, cuidando ali da igreja. Aí em dezembro eu fui para a sede. Teve uma eleição, tudo legal, eleição, os nomes. Pronto, aí meu nome foi. Agora aí também é interessante, assim, aqueles irmãos reconheceram o meu serviço. Isso aí eu quero falar aqui. Isso é bom. Eu Deixa não fui, registrado. é isso aí. Eu era aquele diácono, o presbítero, o Marco lá, um chamava até de Marcão, irmão Marcão, né? Aí, ó. Mas eu era aquele cara da capina, do banco na cabeça, de estar lá junto. Eu estava na igreja. É que você falou, o amor. Eu estava junto. Eu não tinha negócio de tempo ruim. Fazia com prazer, não ganhava nada da igreja. Eu tinha meu salário. Eu era do exército, não é porque o exército pagava bem. Um cabo ganhava bem, 8-2. Ganhava bem. Hoje está mal. Mas eu ganhava bem. Um sargento, 8-3, 6 sargento, ganhava bem. Eu tinha meu salário legal, rapaz. Eu era lá dos dizimistas, acho que era o terceiro melhor dízimo. Mas eu fazia tudo por amor. Eu vinha do quartel e ia para a igreja. Pô, legal. Vinha do quartel, não tinha carro, soltava de trem em Campo Grande, chegava em casa, pegava a esposa, ia para a igreja. Culto de doutrina. E no dia seguinte, acordando cedo para pegar o trem e ir para a Vila Militar. Pegar ônibus, soltar em Campo Grande, trem, Vila Militar. Cedo. 7 horas tu tinha que estar em forma. Mas à noite eu estava lá. Então esses irmãos que me viram, quando chegou esse momento da eleição, eles também
Me deram um voto. Foi honrado, né? Eu ganhei no voto, foi honrado. Foi reconhecimento. Aí assumi no dia 31 de dezembro de 92 a De Palmares, aí comecei lá. No templo antigo, né? Comecei a trabalhar, mas naquele gás, né? Com vontade de... Hoje eu não estou com essa exposição toda mais, né? Mas Eu estava com 30 anos, 30 anos. isso aí é um exemplo para os pastores de hoje, né, Frank? Que já querem, né, não fizeram nada pela igreja, já querem assumir o papel de pastor presidente dessa igreja, Frank. Não Tu acha pode, disso aí? não pode. Não. Tem que, no mínimo, dar uma capinada, né? Rapaz. Pegar um banquinho. Acho que é isso aí. Eu acho que um pastor que vai dirigir é bom ele começar numa filial com dificuldade. Eu tenho umas filiais assim que ela é desafiante. Então, tem um menino que está comigo lá agora, estou mandando ele para uma. Tu vai começar pelaquela ali. Ali é escola. É isso aí. Ele é desafiante, né? Não é filial, não é fácil não. Mas você vai. É lá que eu quero te ver, pô. Pô, te dar uma igreja com 80 membros é mole? Não, negativo, irmão. Vamos lá para uma pequena, cair para dentro, visitar. Tem crente chato, cara acha que é dono da igreja. Você tem que saber administrar isso tudo aí, pô. Porque pastor é administrador de conflito, né? Administrador de igreja. Então ali é que ele vai amadurecer. Você já bota o cara na boa, pô. Não vai ter experiência Pô, não cresce, é. Primeiro problema que tiver, Pô, já me era. tira daqui, me tira. Aí ele amadurece, aí depois já pega uma melhor, tá? Igual hoje lá o pastor Fabinho, tá no serve, mas até de chegar lá ele passou por várias filiais pequenas, sabe, com difícil. Então hoje, aquilo gabaritou ele, habilitou ele hoje para estar num lugar maior, entendeu? Porque você tem dificuldade onde tem 20 ovelhas, mas também tem onde tem 200. Todo lugar tem problema, tem dificuldade. Mas habilitou ele, hoje está no meu modo de pessoa, jogo de cintura. Eu sempre falo, o pastor tem que ter 3 coisas na mala. Ele vai assumir a igreja, leva uma mala junto. Lenço, porque pastor chora. O pastor chora, se o pastor não chorar, está difícil. A Bíblia, porque é a única regra de fé, que é a nossa regra de fé. E o bambolê. Porque o pastor tem que ter jogo de cintura, né? Ele tem que ter o bambolê. É jogo de cintura. Jogo de cintura. Se não tiver, irmão. Ainda mais hoje. Porque hoje, onde é que está a tua igreja? Tem 200 ao redor dela. Quando eu cheguei em Palmares 7h30, só tinha uma Assembleia de Deus. Eu não tinha pra onde fugir. Uma breia e uma igreja batista. Chegamos ali, minha família, 76. Uma Assembleia de Deus. Quem chegar lá hoje, tem 30 igrejas para ele. Hoje ele tem opção de igreja. Por isso que está esses crentes aí. Vai ver que eu mais me adapto. Hoje tem opção. Então, se você também não tiver um jogo de cintura para saber lidar, você perde de bobeira e cuidado. Porque a igreja é o seguinte, o pastor também, pastor, o senhor está muito vasto, muito liberal, o senhor não sei o quê, o senhor não sabe trabalhar. Aí você aperta, começa a assumir os crentes, esse mesmo pessoal que diz uma coisa vai dizer outra. Sabe por que está indo embora? Também não tem sabedoria, não sabe lidar com as pessoas. O pastor tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam ao redor dele. Porque cuidado, é você que está ali. Costas, né? Entendeu? Porque se tudo que você... Pô, a hora que tu apertar o caldo, para ter pastor tem que ter ovelha. Para ter ovelha tem que ter pastor. Tu quer ser pastor, não ter ovelha. É verdade. Deus não chamou o cara para ser pastor de banco. Estou pastoreando as cadeiras aqui. Pastorear a ovelha. Então tem que ter jogo de cintura hoje. Eu tenho o seguinte pensamento, eu falo muito isso lá na igreja aí para eles aí, que o pastor ele está de um lado injusto, né? Porque o pastor, que é pastor, ele não escolhe a ovelha. Mas a ovelha pode escolher pastor, né? Você falou toda. Né? Isso aí é verdade. Pastor, qual é a maior dificuldade do pastoreio? Mas eu quero saber o seguinte. Gente, né? Opa! Mas se não fosse gente, seria legal, né? Rapaz. Também a tem maior isso aí dificuldade também. é gente. Mas do pastoreio do pastor Marcos, lá na primeira igreja, lá com 30 anos, e o pastor Marcos agora, pastor presidente. Qual é a dificuldade daqui e a dificuldade daqui? São as mesmas? Não. Pelo contrário. Né? Há 30 anos atrás, eu tinha muito mais facilidade. Porque eu não tinha o que eu tenho hoje. Né? Então, quando a igreja cresceu, ela tomou uma outra proporção. Então, há muitos interesses também ao redor disso tudo. Eu tenho assim, a igreja de hoje não é aquela igreja daquele quando eu era jovem, a galera é outra, a juventude é outra, né? Eles têm acesso a tudo, e o próprio ministério é outro, os obreiros é outro. É outra cabeça. Então, lá atrás, no meu início, há 30 anos atrás, muito mais facilidade. Uma coisa menor, não tinha tanta proporção. Hoje, às vezes, quando eu estou assustado, até com a minha sombra. Porque, quer dizer, eu estou aqui no podcast, isso aí dá mais vazão ao meu nome ainda.
Então, você tem que tomar muito cuidado. Hoje, tem pessoa que se aproxima só para querer se dar bem, tem interesses, você entendeu? Quer tentar contigo surrupiar alguma coisa, tem que tomar muito cuidado. Quer quer se dar bem. Está chegando perto para se dar bem. Então, hoje, eu tenho que tomar muito mais cuidado. Quando eu comecei 30 anos atrás, era muito mais tranquilo, muito mais fácil. Comecei lá na igrejinha, ali, aquele povo que me viu lá solteiro, sabe, muito mais fácil para lidar. Hoje não. É mais hoje, angustiante, né? tem uma galera de Bíblia, o cara já acha que ele é o doutor de Bíblia, conhece muito. Você tem que tomar... não é fácil não, rapaz. Você tem que estar ali lidando com todo mundo. Expulsou um demôniozinho, né? Poxa, conversando, mostrando. Né? Você tem que se posicionar, né, com sabedoria, mas você tem que se posicionar, chamar a igreja para a realidade. Lá atrás era mais fácil para lidar com os crentes, hoje não é. Se você bobear, hoje tem um monte de crente que quer ficar domingueiro. Hoje há um demônio aí chamado desigrejado. O cara não está na macumba, nem na feitiçaria. Não tá, ele é evangélico, ele é crente, mas é Cristo em casa. Você entendeu? Isso é perigoso, né, pastor? Você não tinha essa filosofia. Não tinha Big Brother, né, pastor? Nós não tínhamos isso 30 anos atrás. E hoje você tem, isso está se propagando. Os inimigos da igreja estão na rede social. É isso aí. E essa geração que está vendo aí, que é o nosso alvo, porque eu já estou com 61, o alvo é essa galera que está chegando aí, você, não é fácil não, é mais trabalhoso para você mostrar a eles, mostrar o caminho, saber ter o poder da escolha. Lá atrás não tinha muito isso, né? Aqui, amém. Amém. Eu sou muito da igreja, muito amém. Amém, acabou. Hoje questionador, não tinha questionador, né? Não, hoje já tem internet. Hoje o cara está te ouvindo quieto, olhando para a tua cara, irmão. E de repente ele vai ver se o que você está falando é isso aí mesmo. Pô, pastor, vi aqui na internet. O cara tem seguidor. O cara não soube Marcos Tadeu. O que você pode imaginar aí? Que tem um cara aqui, tem 1 milhão de pessoas que assistem ele. Então, essa galera está ouvindo todo esse pessoal. Tem a galera da mídia, os teus jovens, as nossas irmãs, todo mundo ouvindo. E não é só gente novo, gente antiga. Eu chego lá na igreja, tem um irmão lá que é meu secretário, tem 70 e poucos anos. Ele está lá no vídeo. Ele está no YouTube. Ele está no YouTube, rapaz. Ou assistindo pregação. Não é gente que tem 70 e poucos anos, não. É gente que tem menos tempo. Mas ele está lá assistindo uma pregação. Estou ouvindo aqui o Luciano Subirá. Então, aí. Está assistindo. Então, tem toda essa situação hoje em dia. Quando você fala umas coisas, as pessoas estão questionando. Porque ele já ouviu não sei quem, fulano, beltrano. Eu passo muito por isso aí. Entendeu? Então, para mim, hoje é muito mais desafiante. Mais desafiador, né? Desafiador o ministério hoje. E eu creio que a tendência é só somar desafio. Eu abri uma igreja, faço com cadeira de plástico. Hoje já não faço isso. A gente começa lá mesmo, no tijolo, no chão. Hoje, vai fazer isso hoje é complicado. Você dá o salão pronto. Vamos ver um salão. Vamos alugar um salão? Vamos ajeitar o salão. Pintar, ver iluminação. De repente, tem que botar máquina de ar. Ou então vai ter que estar ventilado. Ventilação mecânica. Para arrumar direitinho, para quando a gente... Na boa. Porque é isso hoje em dia. Eu conheço gente aí que está gastando milhões na inauguração de uma igreja. O cara já abre igreja com painel de LED e poltrona, cadeira da boa. Aí você, 2 ruas depois, ou 4, vai abrir uma como? Então, hoje é mais desafiante. Entendeu? Aqui tem um pastor que está entrando na Zona Oeste, que comprou ali onde era o Santa Cruz Social Clube. Ou aquele ali da Rua do Império. Sim. Apanhou. 15 milhões, 20 milhões, aí. Mas pegou. Não é que você acha que ele vai abrir aquilo? Daquele jeito que está lá? Não, ele vai, no dia que inaugurar, meu irmão. A frente é top, o piso é top, o salão é top, é todo já com ar central. E aí? Aquelas congregações ao redor. Então, se o pastor hoje não mudar a cabeça, ele está perdido. Porque a situação é outra. A situação é outra. Porque também tem esse lado. A igreja cresceu financeiramente. Muito, né? Muito. Ela alcançou pessoas que não alcançava antes. Né? Aquela igreja, quando eu me batizei em 76, era uma. A de hoje é outra. Aquela era realmente pessoas bem simples. Quem tinha grana não estava na Assembleia, não. Estava em outro lugar. Aí vem a Nova Vida, mas a própria Assembleia foi mudando. Então, tem gente lá, gente bem, está lá. E quer o conforto também. Mas antigamente tinha mais o Levante e Ande, né, pastor, do que hoje, né? Claro. Hoje tem o Ouro Prata, mas e o Levante e Ande? Cadê? Então pronto. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. O senhor falou bem. Se tiver uma igreja luxuosa numa rua e a de trás não tiver nem uma cadeira decente,
Ele E aí? não vai, não. É, Não vai, não. porque como o senhor falou, Pode ter até a melhor hermenêutica, o melhor que faz todo mundo. o Mas senhor não vai, falou que as ovelhas escolhem o pastor. O pastor não tem poder de escolher as ovelhas. Então, irmão, isso é uma realidade. E aí? Por isso que eu vejo que hoje é muito mais desafiante. Verdade. Para mim, hoje, é muito mais do que quando eu comecei em 92. E qual é a importância de frequentar uma igreja, pastor? Fala Puxa, pra galera que tá ouvindo a gente. Olha, eu sou fruto disso, né? Eu sempre falo que eu falo para o pessoal aqui, eu estou aqui com 60 anos, estou olhando para vocês, mas eu sempre estive na igreja. Foi na igreja que eu aprendi princípios que eu levei para a minha vida, para o meu casamento, sabe, na educação dos meus filhos. Na igreja, se eu passar mal, eu não chamo meus vizinhos, eu chamo irmãos da igreja. Se eu precisar de um SOS, eu não vou. Não, eu chamo gente da igreja. Eu não tenho o telefone dos meus vizinhos, mas eu tenho um contato de todo o pessoal da minha igreja, meus obreiros, pastores. Eu já saí de eu me enguiçar no caminho de gasolina. Sabe quem me socorreu? Pessoas da igreja. Então a importância de estar na igreja, porque é lugar de comunhão, lugar de fazer amigo, você ter amizade. Foi na igreja que eu conheci a minha esposa. Foi na igreja que eu conheci a Arlete. A gente se conheceu, namoramos, noivamos e se casamos. É ali na igreja, você convivendo. Foi ali que eu me edifiquei. Foi ali que eu cresci. Então é fundamental estar na igreja. Eu vejo a igreja como água. Também. Que está aqui a gente bebendo. Quer água, pastor? Quer mais água? Então é isso aí. Isso aí. E vejo a igreja, estar na igreja, e no nosso caso é 3 dias na semana, lá em Palmares é domingo, terça e quinta. É ali que eu me alimento, é ali que eu me fortaleço. Foi estar na igreja esses anos 3 vezes, porque a gente tem mais tempo para passar fora do que na igreja. A igreja é o mínimo. É isso aí. Só somar quantas horas dá de domingo a sábado e ver o que vai na igreja. É o mínimo. Deixa cultozinho à noite, pronto, acabou. A maior parte do nosso tempo é nessa guerra do dia a dia aí. Né? Ou trabalhando, ou estudando. Então, é um momento que eu tenho ali para minha edificação, para me fortalecer. Estar na igreja Para mim é fundamental. Fundamental. Eu e minha família, isso aí. Eu com minha esposa, levo minha filha, me edifico, cresço, sou abençoado, sou pastor que sento para ouvir, eu não só fico com o microfone na mão, quem não senta para ouvir não pode ficar de pé para falar. Mas foi estando na igreja na minha juventude, na minha adolescência, que me fez chegar onde eu cheguei. Ali, ouvindo, sendo doutrinado, estando junto, orientado, vivendo comunhão, vivendo o evangelho na prática, porque o evangelho você tem um ensino e você tem que botar ele na prática. Isso aí. Então, eu não me arrependo de ter passado todo esse período da minha vida na igreja. Tanto que eu lembro, o senhor tem 61, nem parece. Mas porque está na igreja. A igreja me vê chegar onde cheguei e eu estar aos 6,1, muitas vezes não parecendo, porque foi na igreja. Então me absti de muitas coisas, porque eu estava na igreja. Agora, imagina se eu vou na igreja uma vez por mês. Eu não. Irmão, eu vejo igreja igual carro para no posto para botar gasolina. Carro não anda de tanque vazio. Isso aí. Eu quero ver crente andar sem estar com esse tanque cheio espiritual. Então, quando eu estou na igreja, eu me fortaleço, eu recebo. Está no corpo, né? Está no corpo, estou ali no corpo. Estou no corpo. E Zacarias, ele só foi abençoado porque ele estava lá na igreja. Ele estava lá fazendo um serviço, o anjo apareceu. Se ele falta a escala naquele dia, ele perdia a benção. Ele fica assistindo novela, ele perdia a benção. Ele perdia a benção. Big Brother? Eu tava no inferno. Amarrado, Big Brother. Meu Deus do céu. Esse é também meu pensamento, cara. Eu falo muito lá na igreja que é o seguinte, que com todo o problema que nós temos dentro da igreja, que não são poucos, são muitos, mas ainda é o melhor lugar para se estar. Poxa, irmão, não tem nem dúvida. E eu falo até, eu dou o exemplo da arca. Eu falei aqui, a gente tem as nossas picuinhas, tem as nossas dificuldades, temos nossas diferenças, temos mesmo, mas eu prefiro estar aqui dentro na arca do que lá fora. Lá fora tem animal boiando, lá fora tem corpo morto boiando, porque o corpo, ele boia. Então eu prefiro estar aqui na arca, com todas as dificuldades. Isso aí. Eu prefiro estar aqui dentro, nesse lugar aqui, porque aqui eu cheguei onde cheguei, porque eu estou aqui dentro dessa arca. Todas as situações, tem as nossas picuinhas mesmo, tem mesmo, é isso aí, humano, né? Ninguém é anjo, somos seres humanos, mas foi ali que eu cresci, foi ali. Legal, então, você que está ouvindo esse podcast, está vendo, na igreja, é ali que você cresce, e é ali que Deus te abençoa. É, né? Isso aí. Então, isso aí, eu falei do meu casamento, eu me casei por causa da igreja, eu estava lá na igreja, aí ali eu conheci a jovem, me casei, pronto, aí criei meus filhos, apresentei meus filhos, eles estão na igreja, entendeu? Então, a igreja
Igreja não é criação do homem, a igreja é criação de Deus. É É isso aí. verdade. Instituição de E, Deus. aliás, eu falei isso na terça-feira, quando você lê os evangelhos, Jesus está sempre na sinagoga. Jesus está sempre na sinagoga. Com 12 anos já estava lá, né, pai? Estava lá já, entendendo? Aquela mulher que sofria 18 anos curvada, ela foi curada numa sinagoga e Jesus estava lá. Mulher doente, mas estava na sinagoga. Curvada, mas sinagoga. E Jesus falou, é uma filha de Abraão. Essa é uma filha de Abraão. Ser solta. Satanás estava aprisionando ela, 18 anos. Jesus falou, ela teria que ser solta. E ela estava na igreja. E a sinagoga, que quando Jesus fala, minha casa será chamada casa de oração, aquilo é como se chamava uma sinagoga. Porque templo é uma coisa, sinagoga é outra. O templo era lugar para o sacrifício. Não havia culto no templo. Não tem culto no templo. O templo era lugar de sacrifício. Você ia para o templo para levar sacrifício. Tanto estavam os cambistas lá. Lá que estavam os animais. Só sacrifício. E uma vez por ano, o santo sumo sacerdote entrava lá. Mas era na sinagoga que tinha louvor e ensino. Porque você vê, Jesus estava ensinando, é na sinagoga. E estava lá aquela mulher, doente, 18 anos, mas ela estava na sinagoga. E Jesus sempre estava na sinagoga. Então eu mostrei na terça, aqui o nosso exemplo, ó, estava sempre na sinagoga. Pode ver vários textos, sinagoga, sinagoga. Paulo começou onde? Na sinagoga. Então é isso aí. Então se Jesus estava sempre na sinagoga, por que eu não vou estar no templo, lá na igreja, né, vamos dizer assim? Isso aí. Então ali, tem tempo, estou na igreja. Cultuando a Deus. Eu gosto. Top, top. Aí, galera, você que não vai para a igreja porque só tem picuinha, só tem problema, a igreja perfeita só vai ter uma e é no céu. Verdade. Por favor, vamos frequentar os nossos tempos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, quais foram os maiores erros do seu ministério? Poxa, bastante. É porque muito. Eu gostei do senhor. Pastor erra mais do que acerta, rapaz. Posso te dar uns 3. Primeiro, confiar em pessoas que eu nunca deveria confiar. Você tem que estar muito cuidado com quem você confia, quem você dá as coisas. Pois eu sou um pouquinho mais criterioso, né? Então eu errei muitas vezes por confiar em quem eu não deveria confiar. Muitas vezes o pastor é um pouco emocional, já vai abraçando. Tem que tomar cuidado, tem que ver se é aquilo mesmo, entendeu? Porque está cheio de somebody love aí. Então você tem que ver quem é, tomar um cuidado. Eu abracei pessoas que não deveria. Segundo erro meu, mas que, assim, todo pastor no início ele é empolgado, a empolgação faz parte. Como é que o cara vai começar sem empolgação? Mas hoje eu aconselho quem está começando, empolgação, mas um pouco mais de prudência. Assim, tem coisa que eu fiz que hoje eu não faria. Porque, sabe, tem lugar que eu botei congregação de Palmares, filial, que hoje eu não botaria. Estou abrindo meu coração aqui no podcast. Tem lugar que eu botei, que tem congregação funcionando até hoje, que hoje eu não colocaria. Mas como é que eu... Porque é empolgação. Vambora. Estava naquela fase, né? 32, 33 anos, o que parecesse, meu irmão. Então, vambora, partir para cima. E depois se arrepender, olhar mais à frente, não é por aí. Então, foi um outro erro meu. Então, eu aconselho hoje, olha bem, calma. Vamos na empolgação, tem que ter empolgação. Mas olha bem, analisa, vê. Hoje eu já rejeito várias coisas. Hoje eu já rejeito. Recebi no outro dia uma proposta. A minha sede, não vou. Não, porque se o cara está sendo da sede é porque não está bom, pô. Se ele está largando a sede dele, é porque não está lá essas coisas. Então, hoje eu já, peraí, deixa eu ver, deixa eu analisar, botar as coisas mais com o pé no chão. Entendeu? Por quê? Por causa da empolgação. Então, a empolgação foi uma coisa assim, ela é boa, num certo sentido, que você vai para cima. Mas tem coisa que eu me empolguei até demais. Entendeu? Então, confiei em pessoas que eu não deveria confiar. Tem que tomar muito cuidado, foi um erro meu. Então, hoje eu tomo um certo cuidado. Mas o senhor está falando aqui, sentido assim, o senhor pegou pessoas e colocou em ministérios que não claro, é isso aí, é ministério, do teu lado. Você bota um cara para ser vice-presidente, seu daqui a pouco ele está te pegando, está em cima de você. Assim, mas tem algumas coisas dessas que eu fiz assim, um pouco no emocional. Entendeu? Porque eu estou no ministério e daqui a pouco alguém está te procurando, está conversando. Até você tem que saber ouvir história hoje em dia. Você tem que saber ouvir as pessoas. Porque muitas vezes nem tudo é aquilo que a boca está falando, que é aquilo que está no coração.
Então tem que tomar cuidado mesmo. Então eu me empolguei com algumas pessoas que eu não deveria me empolgar nunca. E confiei algo a algumas pessoas Demasiadamente, né? que eu não deveria, que hoje eu não faria. Entendi. Então hoje eu tomo certo cuidado, tal. Vai deixar de tomar burdoada por causa disso? Não. Eu prefiro um pastor que erra querendo fazer do que aquele que tem medo de errar e não dá um passo. Eu prefiro um dirigente meu que quebra a cara, porque tentou fazer, que quis, do que aquele, não, com medo. Viu que Jesus falou do cara que enterrou? O cara enterrou, não sabia que o senhor, não, eu enterrei aqui. Ele foi jogado lá nas levas. E, assim, terceiro erro meu como eu falo, confiar em pessoas, eu acabei fazendo algo que eu não deveria fazer. Por exemplo, uma vez eu adquiri um imóvel, do lado tinha uma casa. O pastor me passou o salão do culto. Compramos, a igreja pagou, mas tinha uma casa do lado. Passado, sei lá, uns 5 anos, a mulher entrou com um documento, falando assim, vocês têm que sair daí, que isso é meu. E eu como? O que tem a ver a tua casa com isso aqui? Aí eu vim descobrir depois que o pastor que fez aquele espaço, ele tinha um terreno, fez a igreja, mas não desmembrou a igreja do terreno. Aqui é a casa que ele vende para uma mulher, aqui está a igreja. Só que no terreno é um terreno só. Ele não desmembrou. Eu, na minha empolgação... Bom, conclusão, eu perdi o espaço ali. A justiça deu reintegração de posse para ela. Então, hoje eu já... todo ano um terreno. Você tem quantos filhos? 10. Então, vamos fazer tudo bonitinho. Vamos para o cartório. Antes de eu botar um tijolo ali, vamos para o cartório. Fazer tudo bonitinho, passar, advogado. Então, entendendo? Isso aí eu ganhei como? Na experiência das burdoadas. Então, hoje eu... Não, vamos ver. Tal. Aluguel, advogado, vamos fazer o contrato. Não tem negócio de boca. Fazer um contrato. Eu estou com um aluguel de uma situação para ver. O cara vendeu o imóvel. Mas eu tenho um contrato com ele de obra até o final de 2023. Aí a advogada conversou comigo e falei, não, vamos conversar agora com o novo proprietário, porque eu só entro ali se ele já me garantir 5 anos, e me renovando mais 5. Senão não entro. Porque já que o cara vendeu o espaço, era dele, podia vender. Mas eu tenho um contrato com ele de fazer obra e não pagar um centavo até 2023. Aí eu posso tomar um outro caminho. Mas se eu vou... Aí o cara me ligou e falou assim, eu assumi aqui, estou assumindo o contrato dele, pastor. Pode... Eu falei, não boto mais um prego aí até a gente conversar. Então já está marcado para conversar. Como é que eu aprendi isso? Nos erros. Ali foi erro. Então hoje eu compartilho isso com alguém. Toma cuidado, vê. Estou entrando, vou fazer aqui. É casa de quem? Casa dessa irmã? Pô, tu vai botar tijolo aí? Vai botar telhado? Vai botar piso? A irmã amanhã fica endemoniada contigo, tu vai sair, o que você fez aí vai ficar aí. E a irmã fala, não quero mais o senhor aqui não, pastor. E aí? E aquele negócio todo que você fez lá? Vai para onde? Então, mas antigamente, meu irmão, no amor... Era direto. Pô, um culto na casa da irmã. Pastor, essa frente aqui, toda aqui, ó, tem quase 10 metros, pô. Vamos fazer aqui a congregação. Acabou mesmo, porque está dando povo, 20 pessoas. Aí tu fazia. E depois? Então, eu sou pastor de uma igreja que eu vi, assim... lugar assim que não é mais da igreja. A irmã não quer que faça mais culto lá, não. Diz que não vai entrar mais ninguém lá. E aí? Então, foi meus erros que eu aprendi aí na jornada. Foi erro. Agora, pastor erra mais do que é certo. E quais foram as maiores alegrias, então? Poxa, olha assim, a minha alegria foi... Hoje a gente está num templo, né? No templo sede. Ali foi uma alegria, a maneira como eu comprei. Nós compramos aquele terreno na época do governo Sarney. Aquela infração louca, né? E aí o cara vendia em dólar. Quero tanto dólar. Rapaz, eu fiz uma reunião com ele, nada. A segunda, nada. Fomos para a terceira reunião. O nome dele é Milton, seu Milton. Vamos fechar isso aí, seu Milton. Não, eu quero tanto dólar. Então vamos fazer o seguinte, quanto que dá hoje? Vamos fazer dá X na moeda. Pô, me parcela em 3 vezes. Eu dou a primeira daqui a 30 dias. Aí ele olhou. Aí eu falei, pô, a igreja, não é nada para mim. Pô, Deus vai te abençoar. Só fazer que Deus vai te abençoar. Então tá bom, vou fechar. Aí ele fez, pagamos as 3. Na terceira parcela, quando a gente foi pagar, chegamos lá na casa dele, eu e mais 2 pastores, porque é coisa também que eu aprendi, dependendo de certa situação, você não vai sozinho. Você tem testemunho. Foi eu e mais 2 pastores levar a última parcela. Chegamos lá tudo apagado. Falei, o que está vendo? Seu Milton. Aí, daqui a pouco vem uma mulher, a mãe dele, chorando.
Seu pastor. Eu falei, o que houve? O que houve? O que houve? Ele teve um AVC. O pai dele morreu de AVC. Ele teve um AVC, que entorta, né? AVC, né? Sim. Ele está mal no hospital. Aí eu falei, poxa, não, ok, vamos orar. Aí saiu lá o outro irmão dele, eu paguei, deixei o dinheiro, tudo bonitinho, assinei o recibo, foi coisa que eu aprendi também. Mesmo naquele momento de dor, apanhamos, falei, vamos orar agora pelo seu Milton. Porque no dia que ele fez esse negócio com a igreja, eu falei com ele que Deus ia abençoar ele. E eu vou dizer uma coisa só, o seu filho não vai morrer. Não vai. Aí fizemos uma oração. Pronto. Paguei. Nunca mais vi ele. Já tinha um documento, tal, direitinho, fizemos uma escritura. Aí passou um tempo, rapaz, eu estava indo num banco ali na Zona Oeste, quando eu estou indo para o banco, passa um cara na rotatória, né? Sim. Puxando de uma perna. Aí eu olhei, eu conheci ele, também me olhou. Falei, seu Milton, opa! Demos um abraço. E aí eu, assim, tudo aquilo que eu falei com a mãe dele, o cara está vivo até hoje, o coroa, funcionário da SEDAI, engenheiro. Tá torto, tá puxando, mas está vivo. Então foi uma alegria, o proprietário vendeu o terreno para aquela igreja. Na última parcela ele teve um AVC violento. Nossa. O pai dele morreu, mas ele está vivo. Mancando, mas está vivo. Legal. Então aquilo foi algo que muito me alegrou. E o ministério, eu vejo como um privilégio. Sabia que é um privilégio meu trabalhar. Não é que Deus não depende de mim, não. Eu que dependo dele, é um privilégio ele ter me escolhido. E assim, eu inaugurei algo na minha família, que é o pastorado. Na minha família não tinha nenhum pastor, mas tem hoje o Marcos Tadeu. Então hoje meus filhos são filhos de pastores, meus netos serão pastores e aí vai. Então eu inaugurei eu abri, eu fui o 01. Então é uma alegria. E eu sempre falo na igreja, rapaz. Irmão, você está aqui no culto, de repente está calor. Mas é melhor estar aqui com calor do que num CTI com ar-condicionado. Meu Deus. Aí é forte. É melhor estar aqui. Obrigado, pastorzão. Queria agradecer aí a sua vinda aí no nosso podcast, pelo carinho, pela essa história maravilhosa aí. Lição de vida, né, pastor? Muito, muito, Se despede da galera aí, pastor. E antes de falar para ele que tudo que o pastor Fábio falou aqui sobre a sua pessoa, obrigado. A gente vê que é verdade. É verdade, tá? Falou da sua simplicidade, que um cara muito maneiro, bem, um pastorzão. Parabéns. Deus abençoe, meu pastor. Top mesmo. E você de casa que gostou desse podcast, meu irmão, compartilha. E se inscreve lá no canal, cara. Dá essa força pra gente aí. A gente ficou sabendo essa semana que o nosso podcast ultrapassou as fronteiras da nossa nação, está alcançando outras nações, então isso é muito bom. Glória a Deus. Testemunhos de vida como desse homem aqui, desse nosso pastorzão, Marcos aqui. Irmão, vai engrandecer a tua vida, vai fortalecer a tua fé. Então, meu irmão, faça isso, compartilhe, se inscreva e que Deus abençoe você, abençoe a sua família, meu irmão, o seu ministério, a sua igreja. E você que não é cristão, que o Espírito Santo marque um encontro contigo e te converta. Aleluia. Que você venha para cá, para o nosso lado também. Aleluia. Que Deus abençoe. Amém. Pastorzão, considerações finais. Essa câmera é sua, fica à vontade. Olha, eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui nessa tarde, aqui, já à noite. Agradecer o pessoal do podcast Apocalipse. Tá? E quero dizer a você que o Apocalipse não foi criado pelo diabo, não. O Apocalipse, ele é de Deus. Revelação. O Apocalipse é de Deus. É Deus que vai trazer o Apocalipse. Já está aí, já os primeiros passos, né? Caminhado, né? Já estamos aí. Olha, eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito por mim, tem me dado saúde e força. Estou conseguindo ver sonhos sendo realizados na minha vida, no meu ministério, né? Como eu falei aqui, eu não sou filho de pastor, mas Deus me deu a oportunidade de estar pastoreando. E aí eu carrego duas coisas comigo. Primeiro, muitos falam, pastor Marcos, sou uma pessoa simples, quero levar isso até o final da minha vida. A simplicidade, lidar com as pessoas, não ter barreira, né, poder tratar com todo mundo, sentar, conversar. Eu me sinto bem fazendo isso, porque a segunda coisa é que eu tenho que ser autêntico. Né? Uma vez eu ouvi falar de um grande pregador, um rapaz foi pegar ele no aeroporto e falou, poxa, eu imito até a sua voz. E ele falou para aquele rapaz, Deus nunca te chamou para ser uma Xerox, seja o original. Então eu sou esse aí mesmo, sou o Marcos, e a igreja fica ali em Palmares, Rua HI, número 2000. Vai ser um prazer receber você, da sua família, nossos cultos, nossas reuniões, todo domingo, terça e quinta, de 19 às 21 horas. Um prazer estar aqui com você. Glória a Deus. Obrigado, galera. Compartilha essa live aí
comenta aí, manda pra galera essa história linda aí do nosso pastorzão, meu xará. Olha, eu quero mandar um beijo pra minha esposa, Arlete, ó, te amo, meu amor. Coisa Esposa linda. 01, 02, 03, né? Ó, minhas novas, ó, Bianca, ok? Já tem netinho, não? Netinho, ó, Davi, Miguel, Benício, um beijo pra todo mundo. Família linda. Beijo pra todo mundo aí. Minha sogra, minha segunda mãe, Dona Vilza, minhas cunhadas, com cunhado, que Deus abençoe a todos. Vai ser benção, vai ser benção esse benção, podcast vai aí, ser galera. Compartilha, hein? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e o seu ministério. Um beijo no coração. Fui!